mas durante todo esse mês de janeiro, a gente tem falado sobre recomeço, né? E aí nós já falamos sobre recomeçando a viver, depois a gente falou recomeçando a nossa vocação, né? O motivo pelo qual a gente existe. Na semana passada, a gente falou sobre recomeçar sem culpa, e hoje eu quero terminar. O Lê começou o culto falando sobre nós sermos filhos de Deus, né? Revelarmos quem Deus é. E aí hoje eu quero terminar essa série do mês falando sobre recomeçando a ser filhos, ok? Recomeçando a ser filhos. E assim como na semana passada, eu quero ler com vocês hoje um texto que é muito conhecido, né? De todo mundo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Semana passada a gente leu, né, a história da mulher adúltera e hoje a gente vai ler a história do filho pródigo. Ou melhor, a história dos dois filhos perdidos. E eu já vou explicar daqui a pouco porque eu estou usando esse título e não a história do filho pródigo. Mas Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vocês acharam sim ou não? Sim. A leitura é um pouquinho mais extensa do que a gente está acostumado, mas eu vou pedir para que você fique aí com a sua atenção voltada para o texto, tá? A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 32, para você poder entender a história. O texto diz assim, gente, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, nós vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E eles então começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se pelo seu irmão, porque este estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos aí no seu lugar para a gente poder orar e começar a mensagem de hoje.
Jesus, nós queremos te agradecer por todo esse caminho que nós percorremos durante esse mês de janeiro. Eu quero pedir para que o seu Espírito possa marcar os nossos corações com a verdade que nós aprendemos aqui nessas 4 semanas. Nós não precisamos ficar reféns de um calendário, a gente não precisa esperar o ano virar para que nós possamos recomeçar aquilo que precisa ser recomeçado. Jesus, em você nós temos a oportunidade de começar de novo todos os dias das nossas vidas. Quando nós acordamos hoje de manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, saímos das nossas camas, nós ganhamos mais uma oportunidade de viver a vida que o Senhor está oferecendo para cada um de nós. Pai, eu oro para que nessa noite, por meio dessa mensagem, que os filhos e as filhas sejam atraídos de volta para casa. Senhor, eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do nosso Pai nos chamando nessa noite. E que ao ouvir a voz do nosso Pai, a gente possa responder e a gente possa sair ao encontro dele, que nós possamos voltar para casa nessa noite em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Gente, eu sei que o texto é bastante longo, né? Mas como eu disse, foi preciso para a gente poder entender do que a história se trata. Eu acho, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, pelo menos, tenha tido na sua família pelo menos uma briga por causa de herança, né? E quando eu digo aqui herança, eu estou falando terreno, né? Porque a herança do pobre é terreno, tá? Eu não sei você, mas eu não tenho a expectativa que meu pai deixe para mim cabeça de gado, né? Ações na bolsa, né? Se deixar vai ser um terreno, né? E tá tudo bem. Mas aí talvez quando sua avó faleceu, quando seu avô faleceu, né? Os seus tios e os seus pais, né? Ou seu pai, a sua mãe, eles começaram lá uma conversa para ver, né? Quem ia ficar com o quê ou quem ia ficar com quanto. Então vamos ver, o terreno vai ficar para um só ou vamos vender a casa e dividir para todo mundo? Como que vai ser essa divisão? Em algumas famílias, né, isso termina em briga, às vezes, né? Um não fala mais com o outro, não olha mais na cara, né? Você não é mais meu irmão, você não é mais meu parente, eu não te amo mais, né? Por conta, né, muitas vezes, de um terreno. E aqui, gente, o ponto principal dessa parábola, dessa história, né, é justamente uma herança. Essa história que Jesus está contando, ela é a última, na verdade, 3 histórias que Jesus está contando sobre pessoas que perderam alguma coisa, né, e depois acharam essa coisa. Então, qual foi a primeira história? O pastor tinha 100 ovelhas, aí ele perdeu uma e ele não deixou de procurar, ele deixou as 99 e foi atrás da 100ª, da número 100, que ele tinha perdido. A segunda história é a história da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, ela perdeu uma e ela começou então a vasculhar a casa, a varrer a casa, até achar a moeda que ela tinha perdido. E a última história que Jesus conta sobre alguma coisa que se perdeu e foi achada é a história que nós lemos agora, que é a história do filho pródigo. E aí eu falei no começo que eu vou chamar essa história de a história dos 2 filhos perdidos. Eu não sei como é que está na sua Bíblia de papel, no celular, eu creio que deva ter um título aí em cima, né, com o nome da parábola. Na minha Bíblia está a parábola do filho perdido. Talvez na sua versão esteja escrito a parábola do filho pródigo. Pedro, o que é que significa a palavra pródigo? Pródigo é alguém que esbanja, é alguém que gasta muito, né? Talvez o pródigo poderia ser você quando você recebe o seu pagamento, né? Você gasta muito, você gasta tudo. É isso que significa a palavra pródigo, alguém que esbanja, alguém que gasta muito. Só que, gente, quando nós lemos a história, Jesus não disse que o nome da história é a parábola do filho pródigo. Ele começou dizendo, um homem tinha 2 filhos. Só que quando nós lemos a história, né, do versículo 11 até o 32, a gente começa a perceber que, na verdade, os 2 filhos dessa história estão perdidos. Não é só o irmão mais novo que saiu de casa com o dinheiro da família que se perdeu do pai. O irmão mais velho que ficou em casa, ele também era um filho perdido. E quando eu leio essa história, eu entendo que o irmão mais novo e o irmão mais velho
que eles estão apresentando para a gente? Eles estão apresentando para a gente duas formas diferentes que a gente tem para se afastar de Deus. Então, quando eu olho para a vida do filho mais novo, existe ali uma forma que eu posso me afastar de Deus. E quando eu olho para a vida do filho mais velho, também existe ali uma outra maneira, né, pela qual eu posso me afastar de Deus. Porque, gente, por que Jesus contou uma história com dois irmãos? Porque tinham dois grupos de pessoas diferentes ouvindo Jesus contar essa história. De um lado estavam os publicanos e os pecadores. Estava a galera que sabia que era pecadora e precisava de Jesus. Só que do outro lado estavam os escribas e os fariseus. E na semana passada nós já entendemos, né, quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Então Jesus está contando uma história para mostrar, olha, existem duas maneiras pelas quais vocês podem se afastar de Deus. Mas o meu desejo é que tanto um grupo quanto outro grupo, vocês estejam perto de Deus. Mas aí, gente, qual é a primeira forma, então, que a gente se afasta de Deus? É sendo o filho mais novo. No versículo 12, né, diz que o mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Eu comecei a mensagem falando sobre herança, que é o que geralmente nós recebemos quando alguém morre. Sim ou não, gente? Sim. Então, gente, não era errado, né, aquele filho ter uma expectativa de que quando o pai dele morresse, ele iria receber, então, a parte dele na herança. Mas tem um detalhe: quando o pai dele morresse. Então, gente, quando esse filho chega para o pai, que ainda era vivo, e fala assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Qual era a mensagem que aquele menino estava passando para o pai dele? Pai, eu preferia que o Senhor estivesse morto. Porque a coisa que eu mais quero é aquilo que eu vou receber quando o Senhor estiver morto. Mas eu estou pedindo agora enquanto o Senhor ainda está vivo. Então, para mim, no meu coração, seria melhor que o Senhor já tivesse morrido. Porque o meu interesse, aquilo que eu mais quero, né, é somente o seu dinheiro. E, gente, naquele tempo, né, fazer isso que o filho mais novo fez era um dos maiores desrespeitos que você podia cometer contra o seu pai. Qual seria, né, a reação normal de um pai que ouvisse esse pedido do filho? Pai, você está vivo, mas eu quero a minha herança. Aquele homem talvez iria colocar esse filho para fora de casa e antes de colocar para fora de casa, iria dar uma surra naquele menino. Porque, de novo, se eu peço a herança com meu pai vivo, eu estou desejando a morte do meu pai. Só que, gente, olha que surpresa. Aquele pai não fez escândalo, ele não gritou, ele não saiu chutando o filho dele. O texto diz que depois que o filho pediu a parte dele, o pai dele foi lá, dividiu os bens e deu os bens para o filho. Gente, hoje em dia, quando a gente tem que vender geralmente uma casa, um terreno, né, a gente não é tão apegado, né, com essas coisas como as pessoas eram antigamente. Hoje você tem uma casa, tem um terreno, tem que vender. Põe na imobiliária, põe no Facebook, anuncia no Instagram, vendeu, está vendido. Só que, gente, antigamente uma casa, um terreno, né, uma terra, representava a vida de uma pessoa, né? Isso era muito importante para as pessoas do passado. Só que o texto está dizendo que quando aquele menino saiu de casa, né, o pai dele deu a parte dele como, gente? Em dinheiro. Tanto que ele saiu com o dinheiro de casa e gastou tudo, sim ou não? Ou seja, o pai dele provavelmente teve que vender um terreno, uma casa, um imóvel. Gente, aquele pai teve que dilacerar, teve que abrir mão, vamos dizer assim, da própria vida, para que ele pudesse dar esse dinheiro para o filho. Aquele pai, ele suportou a desonra, o desrespeito que aquele menino estava cometendo com ele. Aquele pai estava tendo o amor dele rejeitado pelo filho, mas, de novo, esse pai não deu escândalo. Esse pai aguardou com paciência.
ainda que ele estivesse tendo o amor dele rejeitado. Eu não sei se você se lembra da última vez que você teve o seu amor rejeitado, ou colocando em termos claros, a última vez que você levou um pé na bunda de alguém. Talvez a sua última reação tenha sido paciência. Talvez a primeira reação tenha sido revolta. Mas, gente, esse pai, ele está aguardando pacientemente, ainda que esse filho esteja recusando, esteja rejeitando o amor dele. Meu filho, é isso que você quer? Você quer o seu dinheiro, a sua parte no dinheiro? Eu vou vender, eu vou fazer o possível, então está aqui a sua parte, pode ir viver a sua vida. E agora, meus amigos, com o dinheiro na mão, né, o filho mais velho pode viver o grande sonho da vida dele. E Pedro, qual é o grande sonho do filho mais novo? Liberdade. A palavra-chave da história do filho mais novo é liberdade. Eu não tenho que ficar mais preso na casa do meu pai. Eu não tenho que dar mais satisfação para ninguém. Agora eu tenho dinheiro, eu tenho como me virar, né? Tá o mundo inteiro aí na minha frente e agora eu posso fazer, né, aquilo que eu quero fazer. Eu posso fazer aquilo que me dá na telha. Eu posso fazer o que eu tenho vontade e posso também não fazer aquilo que eu não tenho vontade. Afinal, isso é liberdade. Sim? Não. Porque, gente, não é liberdade se essa liberdade nos afasta do caráter de Jesus. Não é liberdade se aquilo que nós estamos escolhendo fazer com a nossa herança, que aqui pode ser até mesmo a nossa vida, não é liberdade se aquilo que nós escolhemos fazer nos separa de Deus, nos afasta de Deus, ao invés de nos unir cada vez mais a Deus. Gente, não é liberdade se aquilo que eu faço, ao invés de fato me libertar, está me aprisionando. Não, Pedro, peraí, você não entendeu. Você falou semana passada que você está na igreja desde que você nasceu, mas eu também estou. Eu vou nos juniores, nos jovens, desde que o Lei e a Denise assumiram, ou eu estou aqui nessa igreja pelos últimos 2 ou 3 anos. Você não entende? Cara, eu estou cansado. Eu quero viver minha vida, eu quero ser livre. Pedro, eu não aguento mais, sabe, as expectativas das pessoas, dos meus pais, eu quero viver a minha própria vida. E aí a gente sai, né, debaixo de uma escravidão e entra em outra escravidão. Porque agora você é o seu próprio dono. E você vai fazer tudo aquilo que você quer fazer. E, gente, isso é somente trocar de escravidão. Isso não é liberdade. Porque a liberdade daquele menino levou ele para onde? A liberdade daquele menino levou ele para dentro de um chiqueiro. E ele via os porcos comendo. E tamanha fome que ele tinha, a Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. Só que ninguém dava nada para ele. E, gente, aí eu pergunto, que liberdade é essa que me faz comer comida de porco? A vida dele não ia melhorar agora que ele não tinha mais pai? A vida dele não ia melhorar agora que ele tinha todo o dinheiro que ele sempre sonhou? Mas espera aí, que liberdade é essa que me faz ter vontade de comer comida de porco? Meus amigos, a primeira maneira que nós podemos nos afastar de Deus é fazendo o que o filho mais novo fez. O filho mais novo, ele matou o seu pai. Não fisicamente, talvez, mas no seu coração, na sua consciência, aquele menino matou o seu pai. Pai, eu quero a minha herança. Era melhor que você estivesse morto. E nós nos afastamos também do Senhor, meus amigos, quando nós matamos Deus no nosso coração e na nossa consciência. Pedro, eu vou viver a minha vida, não tem mais certo e errado, não existe mais essa de a Bíblia diz, não tem mais essa de o pastor falou tal coisa e me deu conselho, não. Eu vou viver a minha vida, eu vou matar Deus no meu coração, eu vou matar Deus na minha consciência e eu vou sair por aí com a minha herança, porque eu vou finalmente ser livre.
e você vai se colocar debaixo da pior escravidão que existe, que é qual? A sua própria escravidão. Gente, nós não sabemos o que fazer com a nossa própria vida. E se você acha que você sabe, isso é mentira. A pessoa que sabe como nós precisamos viver a nossa vida é quem nos trouxe a vida. Então, meus amigos, liberdade que me faz comer comida de porco não é liberdade. Liberdade que me afasta da casa do meu pai, liberdade que me afasta de Deus, não é liberdade. Mas aí o texto, continua, não vou ler de novo para não cansar a gente, mas do versículo 13, até o 24, a gente vê então que o filho mais novo cai na real e ele percebe, olha, do lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é lá na casa do meu pai, até as pessoas que trabalham para ele têm comida à vontade e eu estou aqui desejando comer comida de porco. Então eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. O que ele faz? Eu vou planejar um discurso. Sabe quando sua mãe te colocava de castigo? Ou você queria fazer alguma coisa e a sua mãe ou seu pai não deixavam. Aí você queria expor para eles os motivos, Por que você tem que me deixar ir naquela festa com a fulana de tal que não vai ter nenhum adulto, Se deixasse fazer até um PowerPoint e mostrava na sala, O ponto 1, por isso. Ponto 2, aquilo. E o filho mais novo começa, a planejar na cabeça dele. Olha, eu vou chegar para ele e falar, pai, eu pequei contra Deus primeiramente, pequei contra o Senhor, não sou mais digno, não mereço mais que você me chame de filho, mas me trata como um dos seus empregados. Por quê? Pelo menos os empregados, até eles, têm comida. E nem isso, nem comida hoje eu tenho. E aí, gente, ele volta para casa, o filho mais novo, com esse pensamento, com esse roteiro na cabeça. Vou chegar para o meu pai e falar isso, assim, assim, assado. Só que, gente, a Bíblia nos conta que quando aquele menino começou a surgir no horizonte, o pai saiu correndo ao encontro dele. E eu entendo que se o pai avistou o menino de longe e saiu correndo, é porque aquele pai estava esperando o filho voltar. Sim ou não, gente? Talvez dia sim, dia não, ou talvez todo dia, aquele homem sentasse na varanda de casa e ele ficava olhando. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele vai aparecer de novo e vai finalmente voltar para casa? E aí, gente, chegou o dia e aquele homem sai correndo, abraça e beija o filho. E talvez, lendo assim por alto, nossa, que legal, ele saiu correndo, abraçou e beijou o filho. Gente, a cultura antiga, é muito diferente da nossa cultura. Então, eu já falei aqui, se você pedia a herança do seu pai com ele vivo, isso era uma desonra enorme. E hoje a gente vê pessoas fazendo coisas muito pior com pai e mãe, sim ou não? E, gente, também naquela época, se você andasse na rua, você ia ver mulher correndo, você ia ver criança correndo, porque criança corre em todo lugar desde que o mundo é mundo, Só que, gente, dificilmente você veria um pai de família, o chefe de uma casa, correndo em qualquer lugar. Porque, gente, era vergonhoso, era desonroso para um chefe, um pai de família, sair por aí correndo. Por quê? Os homens usavam vestes longas, não era? Até o pé, tipo um vestido. E aí, para correr de vestido, quem é mulher que sabe? Você faz o que quando você quer correr de vestido? Segura o vestido, ergue o vestido. E, gente, mostrar o tornozelo, mostrar a perna, para um pai de família era uma vergonha sem tamanho. Só que naquele dia, aquele homem desejava tanto que aquele filho voltasse para casa, que ele levanta a roupa. Não estava nem aí se tinha vizinho espiando, se a dona Neide fofoqueira estava na janela. Ele levanta o vestido e ele sai correndo ao encontro do filho, passando vergonha, pagando mico, abraça e beija o filho. E aí o filho mais novo começa, a falar o roteiro que ele decorou. Pai, é o seguinte, eu pequei e tal, etc e tal. O pai não deixa nem ele terminar.
Ele chama os empregados assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, pega a melhor roupa e coloca nele. E, gente, a melhor roupa da casa, nessa época, era a roupa do próprio pai. Pega lá a melhor roupa, que é minha, põe nele. Coloca um anel no dedo, dá uma sandália nova, mata lá. Na minha versão está dizendo, né, o novilho gordo. Mata o novilho gordo. E, gente, era difícil as pessoas comerem carne nessa época, porque assim como hoje, naquela época a carne estava cara, né? Hoje também está cara. Então não era sempre que as pessoas comiam, né, matavam um bezerro para fazer um churrasco, porque a gente custava muito dinheiro. Mas aquele homem, além de matar um bezerro, além de dar roupa, além de dar anel, além de dar sandália, Jesus está nos dizendo que o pai naquele dia ele deu uma festa. Ou seja, gente, o pai naquele dia gastou com esse menino muito dinheiro. Roupa, anel, sapato, comida, chama um, chama outro, decora, põe mesa. Ele gastou muito dinheiro. E aí eu te pergunto, quem é que está esbanjando mais nessa história? O filho mais novo ou o pai? Que está recebendo o filho de volta e está dando para ele tudo aquilo que ele não merecia. Então, gente, essa parábola, né, não é só o filho que é pródigo. Não é só o filho que está gastando muito. O pai aqui também está esbanjando. O pai também está gastando, mas o pai está gastando graça e está gastando misericórdia com um filho que não merecia. Porque, gente, ele chegou lá com o discurso todo pronto. E o que ele queria talvez era só um prato de comida. Só que naquele dia ele descobriu que na casa do pai dele não tinha só muita comida. Na casa do pai dele também tinha muita graça. Na casa do pai dele também tinha muita misericórdia. Na casa do pai dele também tinha muito perdão. Ele que voltou atrás querendo, né, ser tratado como um empregado. Ele agora está se tornando filho de novo. Porque o pai dele era gracioso. E, gente, é justamente a lembrança, né, na nossa cabeça, no nosso coração, da graça de Deus que vai fazer que a gente caia na real, assim como o filho mais novo. E, meus amigos, como nós precisamos, talvez, nesse dia, cair na real. Abrir os nossos olhos para a realidade. Como nós precisamos hoje, talvez que alguém hoje sente com a gente e diga, você está maluco. Você está maluca. Gente, os nossos melhores amigos ao longo da vida são aqueles que vão nos sentar numa cadeira, puxar uma outra, sentar de frente, olhar bem no fundo dos seus olhos azuis, pegar no seu ombro, te chacoalhar e falar assim, você está maluco. Você está doido. Porque você acha, você pensa que você consegue viver a sua vida sem aquele que te deu a vida. Para que você estivesse aqui, você depende de Deus para continuar vivo. E agora, do nada, você está pensando que você consegue viver sem Ele. Você está maluco. Você precisa cair na real. E, gente, o que é que nos faz cair na real? É quando a gente experimenta na nossa própria vida a graça de Deus. É quando nós não deixamos esse livro aqui juntando poeira em casa e nós voltamos para esse livro todo dia e a gente se lembra todo dia que, enquanto algumas pessoas não dão nada pela gente, um dia teve um homem 100% justo e 100% santo que deu a vida dele pela gente. Gente, talvez as pessoas mais próximas de nós não dariam a vida delas por nós. Mas a palavra me diz que um dia um homem deu a vida dele por mim. E, gente, quando eu me lembro disso, eu começo a cair na real. Quando eu me lembro que na casa do meu pai,
existe não só comida, mas existe graça, existe amor, existe misericórdia. Eu começo a olhar em volta no chiqueiro onde eu estou e eu começo a cair na real. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu estou aqui desejando comer comida de porco, sendo que na casa do meu pai existe comida e existe graça. Só que, meus amigos, a nossa memória, infelizmente, para algumas coisas, ela é curta. A nossa cabeça, para algumas coisas, infelizmente, ela não se lembra daquilo que ela deveria se lembrar. E é por isso que todos os dias a gente precisa voltar para a palavra de Deus. E deixar a palavra de Deus nos lembrar que um dia também Deus nos recebeu. Um dia também Deus nos acolheu de graça, sem esperar nada em troca. Mas a história vai continuar. Porque essa, como eu falei, é uma das formas que nós temos para nos afastar de Deus, que é matando Deus e tentando viver independente de Deus. Só que aí o texto vai continuar depois do versículo 25 até o 32, que é o final. E agora a gente vai conhecer a visão do filho mais velho a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E, de novo, os dois filhos estão perdidos. Um saiu de casa, mas o outro não saiu e ainda assim continua perdido. Porque, gente, do 25 até o 32, a gente vai ler que depois que o pai foi desonrado, depois que o pai foi desrespeitado pelo filho mais novo, ele agora vai ser desrespeitado pelo filho mais velho. Pedro, mas como assim? Tinha uma festa, tinha um jantar acontecendo na casa. E o filho mais velho, de propósito, de pirraça, para fazer birra, ele fala, eu não vou entrar. Se quiserem que eu participe, vão ter que me buscar do lado de fora. Eu vou ficar aqui esperando até alguém dar falta de mim. Eu não vou entrar. Gente, de novo, para aquela época, né, se hoje obedecer pai e mãe já é importante, Pedro? É importante, é mandamento. Né? Você quer viver muito? Obedece seu pai e sua mãe. Mas, gente, se hoje já é importante, imagine há trocentos anos atrás. O fato do filho mais velho não ter se recusado a ir para a festa, ter esperado o pai ir atrás dele, era um grande desrespeito. Mas, de novo, o pai não grita, ele não dá escândalo, ele não pega a cinta, ele vai atrás do filho mais velho, assim como ele foi atrás do filho mais novo. Filho, o que é que está acontecendo? E aí você espera que talvez o filho mais velho, vá falar com o pai dele de uma maneira um pouco respeitosa, mas não é isso que acontece. Olha, eu trabalho aqui tem muito tempo, eu faço isso, e nunca ganhei um cabrito. Talvez na versão 100% atualizada e contextualizada, tivesse saído assim, escuta aqui, coroa. Eu estou aqui de segunda a segunda trabalhando para você. Esse cara pegou todo o dinheiro da família, que era parte dele, gastou, você trouxe ele de volta, matou o animal mais caro que tinha e ainda está dando uma festa. E eu nunca tive um cabrito para poder celebrar com os meus amigos. E, gente, eu acho muito engraçado essa parte do texto, porque tem aqui uma semelhança, tem algo muito parecido com aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, depois que o pecado entrou no mundo. Eu já comentei com vocês aqui uma vez que quando Adão, ele viu Eva pela primeira vez, o que ele disse para ela? Olha, essa verdadeiramente é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, Adão gostou daquilo que viu. Só que, gente, depois da queda, quando Deus desce para poder acertar as contas com todo mundo, o que Adão fala? Senhor, a mulher que você me deu foi que pecou. Ou seja, a mulher já não é nem mais minha, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua. E aqui, gente, está acontecendo a mesma coisa no texto. Por quê? O irmão mais velho não consegue nem chamar o irmão mais novo de irmão. O que ele fala? Esse seu filho
gastou tudo. Esse seu filho, que nem nome tem, que não é meu irmão, ele pegou todo o dinheiro, gastou com prostituta e agora você está recebendo ele de novo. E se você tem um irmão mais novo ou mais velho, certamente essa frase já saiu da sua boca alguma vez. Tava você e o seu irmão se pegando, se matando, né? Aí chega a sua mãe para poder separar. Qual que é a sua fala? Dá um jeito no seu filho. Tem como você educar o seu filho? Ele está me batendo. Né? Não é seu irmão, não é nem seu parente, é o seu filho. Né? A gente se torna, às vezes sem querer, o irmão mais velho. Gente, o irmão mais velho, ele se sentia superior ao irmão mais novo. Por quê? Enquanto o irmão mais novo tinha saído de casa, ele permaneceu. Ele fez tudo certinho. E agora ele queria ser recompensado. Por quê? Porque ele fez tudo certo. E aí eu volto lá no começo da história. Quem eram os dois grupos ouvindo Jesus? Os pecadores, que sabiam que eram pecadores, e os fariseus, que achavam que não eram pecadores. E, gente, se os pecadores eram o irmão mais novo, os fariseus, eles eram os irmãos mais velhos. Eles queriam ser recompensados por Deus, por quê? Porque eles estavam fazendo tudo certinho. E qual era o desespero dos fariseus? Como é que Jesus come? Como é que Jesus conversa com pecadores? Nós estamos aqui fazendo tudo certo, e toda vez que esse cara se encontra com a gente, é briga, é treta. Mas com os pecadores, com quem não merece, ele come. Com quem não merece, ele conversa. Nós somos superiores aos pecadores. A gente é muito melhor, a gente obedece. Gente, esse era o pensamento do irmão mais velho. Eu sou melhor do que o meu irmão. Porque meu pai está estendendo graça para alguém que não merece, sendo que eu estou aqui todo dia trabalhando e nunca ganhei nada. Gente, quando nós olhamos para o discurso do irmão mais velho e para a vida do irmão mais novo, você que já está na igreja há certo tempo, é muito mais fácil a gente se tornar o irmão mais velho do que o irmão mais novo. Porque a gente vem no culto, porque a gente serve na mídia, porque a gente prega uma pregação. Pedro, como é que Deus consegue ter misericórdia daquela pessoa? Sendo que eu estou aqui na igreja todo sábado, todo domingo, estou pedindo para Deus alguma coisa e Deus nunca me deu. E por isso que eu disse, gente, os dois filhos estão perdidos. Pedro, mas como é possível, né, que o filho mais velho também estava perdido, também estava errado, sendo que ele disse para o pai, olha, eu estou obedecendo todos os seus mandamentos, e o pai não retrucou. O pai não falou, é mentira, ou seja, era verdade. Ele obedecia todos os mandamentos. E qual era o erro dele? Porque eu estou obedecendo tudo, o meu pai tem obrigação de fazer alguma coisa por mim. Porque eu estou fazendo tudo, o meu pai tem obrigação de me dar um cabrito. Porque diferente, né, daquele filho dele lá, eu obedeço. Meus amigos, a grande verdade nessa história é que nenhum dos dois filhos amava o pai de verdade. Tanto o mais novo quanto o mais velho. Eles só estavam interessados naquilo que o pai podia dar para eles. E aí o primeiro queria o dinheiro do pai. O segundo queria uma recompensa por conta do seu trabalho. E, gente, aqueles dois irmãos, né, construíram no coração deles, né, um ídolo, uma imagem. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Se o meu pai recompensar o meu trabalho, eu vou ser feliz. Só que, gente, tudo aquilo que nós colocamos o nosso coração no lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar o nosso pior pesadelo.
todo amor que você coloca no seu coração para substituir Jesus, uma hora ou outra vai se tornar o seu maior demônio. Pedro, mas era o amor da minha vida. Como é que a gente chegou nesse lugar? Você colocou a pessoa no lugar de Deus. Pedro, mas era o meu melhor amigo. Eu achei que a gente ia envelhecer junto. Como é que a gente chegou nessa situação de bater boca no meio da rua? Você colocou a pessoa no lugar de Jesus. E, gente, aquilo que toma o lugar de Jesus na nossa vida se torna o nosso maior pesadelo. E quando aquela pessoa, quando aquela coisa, que nós colocamos no centro da nossa vida nos decepciona, qual é a nossa reação? É a mesma reação do irmão mais velho: fúria. Como é que você foi capaz de fazer isso? Como é que você pôde dar para ele tudo isso e não ter, nesses anos todos, me dado nada? Gente, quando a decepção chega na nossa vida, nos nossos relacionamentos, o nosso coração ele vem à tona. E aí talvez a nossa reação seja a mesma desse irmão, de fúria. E aí eu quero te explicar por que é que esse irmão ficou talvez tão furioso, tão bravo, porque o pai dele aceitou o irmão de volta. Porque talvez você pense: Pedro, tá bom, o irmão mais novo saiu de casa, gastou o dinheiro, mas se eles eram tão ricos assim, talvez dinheiro depois, mais tarde, ganhava outro. Estou entendendo porque o drama desse irmão mais velho, sendo que o pai só deu uma roupa lá pro menino, botou um anel, deu uma Havaianas nova lá com a bandeirinha do Brasil e botou de volta dentro de casa. Acabou a história. Só que, gente, nessa época aqui era o seguinte: quando o pai morria e iam fazer a divisão da herança, o filho mais velho ele recebia 2 vezes a parte da herança, ok? Então o filho mais velho recebia a herança em dobro. Ou seja, 2/3 da herança, para quem é bom de matemática, não é o meu caso, eu só estudei para poder colocar no sermão. Então, quando o pai morria, 2/3 da herança ia para o filho mais velho. E 1/3 da herança, uma parte menor, ia para o filho mais novo. E aí vamos fazer uma conta agora. O filho chegou para o pai lá no começo: pai, eu quero meu dinheiro, me dá meu dinheiro, faz um pix. O que o pai fez? Pegou 1/3, que era a parte dele, e deu para ele. Sim ou não, gente? Ele saiu de casa e gastou tudo, sim ou não? Ou seja, o 1/3 dele, ele não tinha mais, correto? Só que, gente, ele voltou para casa e ele não voltou como empregado, ele voltou como filho, sim ou não? O pai deu roupa, deu anel, deu sandália. Ou seja, ele também voltou para a divisão da herança. O dinheiro que sobrou ia ser dividido de novo. E ele ia ganhar 1/3 de novo quando o pai dele morresse. Gente, quando o irmão mais velho fez essa conta na cabeça dele, ele quis, acho que, dar 20 tiros para o alto. Porque como se não bastasse ter gastado tudo, ele vai voltar. Vamos ter que dividir de novo. E quando o nosso pai morrer, ele vai levar a parte dele. E os meus 2/3, eles vão ser menores do que eles poderiam ter sido. Porque os meus 2/3 vão voltar para a divisão geral. E aí, talvez, você sabendo disso agora, você esteja pensando: não, Pedro, mas então eu estou do lado do irmão mais velho. Eu sou time irmão mais velho. Eu estou do lado dele, estou fechado com ele e não abro. Realmente não é justo. Que história é essa? Sai de casa, gasta o dinheiro, faz o que quer, depois volta, é perdoado pelo pai como se nada tivesse acontecido. Só que, gente, nós nos esquecemos, quando essa revolta invade o nosso coração, a gente se esquece que talvez um dia, ou talvez até hoje, nós ainda somos, em muitas circunstâncias, filhos mais novos. Você sabe, talvez no ano passado, quantas promessas você fez para Deus e você quebrou essas promessas. Você sabe quantas vezes no ano passado, ou talvez já nesse ano, você chegou para Deus com o mesmo discurso do irmão mais novo: pai, eu quero aquilo que é meu.
Deus, eu quero a minha vida para mim. Essa história de já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, estou abandonando isso. Eu vou voltar para onde eu estava. Eu não quero mais saber do meu pai. Só que hoje você está aqui. E se hoje você está aqui, significa que o pai te aceitou de novo. Significa que Deus estendeu graça, perdão e misericórdia para você. Deus também te deu anel, te deu sandália, te deu roupa, te colocou de volta na herança, que é Jesus. Então, toda vez que você ficar, inclinado a querer concordar com o filho mais velho, lembre-se de que você também é o filho mais novo. Você também já pegou a sua parte da herança, saiu pelo mundão afora, talvez, e depois você voltou. Ou talvez você está querendo pegar a sua herança, nesses dias agora. Pedro, eu estou querendo, viver a minha própria vida. Lembre-se do exemplo do filho mais novo. Porque, de novo, gente, todos nós fomos alcançados por essa mesma graça e por essa mesma misericórdia. Porque, de novo, talvez a gente olhe, não, Pedro, mas é muito injusto uma pessoa ter que pagar pelo erro de outra pessoa. Por que não botou esse menino para poder trabalhar, então, como empregado e deixava ele, então, agora ganhar a parte dele da herança de novo? Só que, meus amigos, perdoar alguém custa caro. Sim ou não, gente? Se você já teve que perdoar alguém na sua vida, alguém que te feriu de maneira profunda. Pedro, eu não fiz nada, e a pessoa veio e me apunhalou pelas costas. Se você precisou liberar perdão para essa pessoa, você entende perfeitamente essa frase: perdoar custa caro. Então, gente, para que aquele filho pudesse ser perdoado, ia ter que custar alguma coisa. E eu não sei quanto de dinheiro aquela família tinha, eu não sei quanto de dinheiro a menos o filho mais velho deixou de receber, agora que o mais novo voltou para a herança. Mas, gente, de uma coisa eu sei, independente do valor que o filho mais velho tenha, desembolsado nessa história, esse valor jamais foi maior do que o valor que Deus teve que pagar quando Ele quis nos perdoar. É difícil receber o irmão mais novo na herança de novo? É difícil perdoar alguém que te feriu? É difícil estender graça para alguém que você sabe que a vida toda talvez falou mal de você e continua falando? Pedro, custa muito. Só que quando Deus quis te perdoar, Ele teve que rasgar o próprio filho. Quando Deus quis te perdoar, Ele teve que fazer como Isaías escreve, Ele teve que moer o próprio filho e colocar o filho dele na cruz. Gente, nenhum perdão que a gente tenha que liberar nessa vida, ou o perdão que foi liberado para esse filho aqui na história, esses perdões, esses tipos de perdão, eles não se igualam ao tanto que eu e você fomos perdoados em Jesus. Porque a sua nova vida, a minha nova vida, custaram a vida do Filho de Deus. Mas a palavra diz que Deus não pensou duas vezes e Jesus também não pensou duas vezes. Tem que ir para a cruz? Então vamos para a cruz. Ele tem que se fazer como um ser humano e morrer no meio de vocês, então é isso que vai acontecer. Quero chamar a banda aqui de volta. A gente já vai terminar. Sabe, gente, muitas vezes nós ficamos furiosos com Deus, assim como o irmão mais velho ficou. E talvez você pense, Pedro, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo aquilo que me pediram para fazer.
E aí parece que aquilo que eu mais quero, que as coisas que eu mais desejo, Deus não está me dando. Talvez você diga, Pedro, eu entendo 100% o filho mais velho, porque, de fato, ele foi injustiçado. Só que, gente, o nosso coração só vai ficar ressentido com Deus, né? De mal com Deus, se nós estivermos fazendo as coisas para Deus, esperando receber algo de volta. Porque, meus amigos, nós temos repetido isso aqui, né? Semana após semana, que a coisa que Deus mais deseja não é o nosso trabalho. O que Deus mais deseja não é o seu ministério, não é o seu dom, não é o seu talento, não é a sua capacidade. Pedro, eu faço tal coisa bem, eu faço pintura muito bem, eu escrevo bem, eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem. Amém por isso. Deus não está interessado primeiramente nessas coisas. Deus está primeiramente interessado em você. Gente, me chama muito a atenção o final do texto, o pai dizendo para o filho mais velho, filho, você está sempre comigo. O filho, de fato, todo culto, você está na igreja. Eu já te fiz, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Só que você ainda está vivendo como se você fosse um dos meus empregados. Você ainda não entendeu que você é filho, e eu te transformei em meu filho por graça. Gente, nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz pela gente. E ainda assim Deus quis que ele morresse pela gente. E isso é graça. Pedro, tá bom, mas eu estou ouvindo a parábola, tem um irmão mais velho e o irmão mais novo. Eu tenho que então que escolher o menos pior, igual na eleição, e tenho que votar no menos pior? Não. Nós não precisamos. Porque, meus amigos, existe um terceiro irmão nessa parábola. Pedro, mas espera aí, a parábola fala dos 2 filhos perdidos, você acabou de dizer isso. Só que, gente, tem um terceiro irmão aqui contando a história. Nós temos 2 filhos perdidos. Nós temos um pai pródigo que está gastando muita graça com o seu filho. Só que nós temos um terceiro irmão que está contando a história e o nome dele é Jesus. E, gente, como eu e você precisávamos de um irmão mais velho. Como eu e você precisávamos de um irmão mais velho de verdade, que assumisse a nossa culpa, que assumisse a nossa dívida. Porque se aquele irmão mais velho talvez de fato amasse o seu irmão e que ele teria dito, pai, tá tudo certo. Traz ele de volta, o que é nosso é dele também, é tudo família, vamos repartir de novo. Mas ele não quis fazer isso. Ele era egoísta, ele era orgulhoso. Mas, gente, Jesus, que é o nosso irmão mais velho perfeito, ele dividiu com a gente tudo aquilo que ele tinha, inclusive o pai dele. Eu não sei se você sabe, mas Deus era pai só de Jesus. Só que depois da cruz, quem reconhece Jesus como Salvador também se torna filho de Deus e também pode chamar Deus de pai. Porque Jesus compartilhou com a gente a herança dele. Jesus deu para nós, compartilha com a gente até hoje, tudo aquilo que é dele. Então, gente, nem o primeiro irmão, nem o segundo. O nosso padrão é o terceiro irmão. Nós olhamos para Cristo. Nós olhamos para Jesus. E quando nós olhamos para ele, nós percebemos, olha, acho que eu sou talvez o filho mais novo da história. Olha, talvez eu seja o filho mais velho da história, mas eu preciso me tornar como o terceiro irmão. Eu preciso me tornar como Cristo. E quando nós olharmos para ele, meus amigos, nós vamos entender. Sempre foi e sempre vai continuar sendo por graça. Ai, Pedro, mas eu errei demais, eu isso, eu aquilo. Gente, todos nós.
Mas Deus, que é o nosso Pai, assim como o pai da parábola, continua sentado na varanda, esperando. Será que é hoje? Será que é nesse culto? Será que é nesse dia que finalmente ele vai cair na real? Será que é hoje que ela finalmente vai perceber o que ela precisa, o que ele precisa para poder finalmente ser feliz? Não são coisas, ele precisa de mim. E eu estou aqui, eu estou esperando. Se ele aparecer, eu vou sair correndo na direção dele. Gente, esse é o nosso Deus. Um pai que está nos esperando voltar para casa. E não esperando com uma lista de você fez isso, você fez aquilo, e agora eu vou jogar na sua cara, eu te avisei. Não, ele está esperando com vestes novas. Ele está esperando com uma sandália nova. Ele está esperando com um anel. Ele está esperando com uma festa. Por quê? Você estava morto. Sem mim, você estava morto. E agora você voltou a viver. Longe de casa, gente, tudo que existe é morte. Pedro, mas tem festa. Pedro, mas tem chacrinha. Pedro, mas tem evento. E também tem morte. Meus amigos, só existe vida na casa do nosso Pai. Só existe vida na casa do nosso Pai. E a minha oração por você é para que você não demore muito tempo para descobrir isso. Não queira fazer o mesmo caminho do irmão mais novo. Você não precisa comer comida dos porcos para descobrir que na casa do seu pai tem comida. Nós estamos aqui te contando, sábado após sábado após sábado, na casa do seu pai existe comida. Na casa do seu pai existe perdão. Na casa do seu pai existe graça. Você não precisa trilhar o mesmo caminho, nem do irmão mais novo e nem do irmão mais velho, você que está aqui dentro. Pedro, eu estou aqui dentro e eu sou muito melhor do que quem está lá fora. Você é muito pior, porque você não reconhece o quanto de Deus você ainda não tem. E você se sente superior às outras pessoas. Então, meus amigos, nessa noite Deus está chamando todos nós, filhos mais novos, filhos mais velhos, os mais quietinhos, os mais revoltados, aqueles que querem sair, aqueles que querem desviar, os que não querem, os que reconhecem que são pecadores, os que não reconhecem. Deus está nos chamando todos hoje à noite. Volta para a casa do seu pai. Deixa o seu orgulho para fora. Deixa o seu egoísmo para fora e entra na casa do seu pai.